Olá, trader, tudo bem com vocês? Marcelo, toda a nossa iniciativa Tradewater compartilhando com vocês mais uma vídeo opinião. Hoje, mercados em geral, o que está acontecendo com o ouro, o que está acontecendo com os mercados. Vamos lá, estava mais ou menos previsto isso aí, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela, tem um comportamento do ouro, eu tenho uma visão sobre esse comportamento aqui, agora nós temos que ficar de olho para ver o que é que vai acontecer, tá bom? Vamos começar aqui, mas antes lembrando que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é um indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva que está sendo compartilhada com vocês. Para a gente começar, eu quero falar com vocês aqui sobre essa notícia que saiu dia 2 lá no jornal Daily Mail, dizendo aquilo que exatamente eu estava falando e que a história está se repetindo. Aqui, ó, aqui ele diz aqui que as ações dos Estados Unidos estão caras antes de estourar em 2000. Lembrem-se, lá no 2000, a crise.com, então, ela está na mesma situação, ou seja, nós estamos chegando aí numa queda bastante forte. Outra coisa que eu já falei aqui ano passado, na época da crise da pandemia, e agora já vinha falando e vou repetir, as ações estão mais caras do que o que as empresas entregam. Nós estamos caminhando exatamente na mesma direção. Outra coisa que eu comentei aqui com vocês, quem está puxando o movimento das bolsas são as 10 empresas mais do mercado, tanto SP500 quanto os Nasdaq, praticamente são as 10 mesmas empresas, tá? Nvidia, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, tem uma única empresa que não é uma empresa de tecnologia propriamente dita, né? E mais 4 empresas de tecnologias, Intel, aquela outra lá, concorrente da Intel, que eu sempre esqueço o nome dela, todas essas aí estão puxando as bolsas e o resto das empresas nem fazem cócega nesse índice. Quando essas aí sentiram o efeito do movimento, aí sim, my friend, nós vamos ver o que é que vai acontecer. É por isso que eu digo, a gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que olhar para o passado, ver a fórmula, a receita de bolo que esse mercado usa sempre para realizar o profit e afundar todo mundo, tá bom? E continua aqui, ó. Essa é uma coisa aqui que me dá uma pena, que eu já comentei aqui e vou falar de novo. 401k, o que é isso aí? 401k. Isso nada mais é do que a aposentadoria complementar dos americanos. Diferentemente aqui no Brasil, onde a sua empresa, né? Você é um empregado de uma empresa e aí ela tem um fundo complementar, um fundo privado, né? Para os funcionários, você põe o dinheirinho lá e ela administra esse dinheiro da melhor forma possível. Por exemplo, você pega a Embraer. A Embraer tem um fundo de administração dos fundos de previdência privados dos funcionários dela, que está entre as 3 melhores gestoras do Brasil, tá? Do Brasil. Ok? Então, para nós isso é transparente. Lá nos Estados Unidos, como é que funciona? A empresa que fornece isso para você, o serviço para você, ela te dá a plataforma como se fosse uma corretora. Aí o seu dinheiro cai automaticamente lá dentro através da sua empresa, a empresa que você trabalha, certo? Você não consegue tirar. O que você consegue fazer é escolher seu investimento. Que conhecimento que você tem para fazer isso? Então as pessoas vão lá, elas continuam comprando. Cai mais dinheiro, no mês seguinte elas vão lá e compram de novo. E aí quando estourar, elas ficam ferradas e mal pagas porque elas não sabem nem sequer fazer análise técnica do que está acontecendo. Então, assim, são poucos que detêm esse conhecimento lá e são muitos que se ferram no final das contas, tá bom? Então, fica a dica para vocês, gente. Se vocês não sabem ler gráficos, já era. Fica aqui, ó, uma propaganda para vocês aqui. Clica aí nesse QR Code, veja aí sobre o curso e pule para dentro e vai aprender. Vocês vão, eu tenho certeza, vocês vão procurar cursos sobre interpretação gráfica ano que vem. Escreva o que eu estou falando com vocês. Até o início do ano que vem vocês vão procurar. Isso aconteceu na crise da pandemia. Aconteceu na crise da pandemia. Choveu de gente me procurando em 2020
para aprender a leitura de gráfico. 2021 também, porque eles viram que afundou, agora eu tenho que ler o que está acontecendo para ver se eu consigo aproveitar, para ver se está na hora, se não está na hora. Mas as pessoas que chegam nesse momento já chegaram tarde, até elas entenderem mais ou menos, ou elas vão fazer coisa errada, ou vão dar a sorte de fazer a coisa certa, ou vão demorar para reagir. Então, é na hora do sossego é que você tem que se preparar, porque na hora do pega para capar, você tem que somente reagir, tá bom? Então, tá dada a dica aí para vocês. Então, é isso que eles estão falando aqui. A coisa tá ficando feia, os especialistas estão falando que vai piorar muito e bastante. Tá aqui, ó, a figura do Bill Gates, embaixo dela fala o seguinte: dirigir que dominam o índice. Microsoft e outras são as que dominam o índice, os índices, né? Principalmente SP500 e Nasdaq, ou seja, vai dar ruim. O fato é o seguinte, a reportagem está dizendo nada mais, nada menos daquilo que eu já falei, vai dar ruim, nós estamos assistindo ao último suspiro do morto, vai dar ruim, esse negócio vai virar. Os ingredientes dessa receita de bolo já estão aparecendo. Só que, infelizmente, os especialistas só falam isso no finalzinho aí, quando já está na cara mesmo. Era só você ir colecionando essas informações no meio do caminho. Olhar para 2020, olhar para 2008 e somar todos esses fatores que aconteceram lá, que vocês vão ver que a coisa acontece. Eu comecei a me ligar em 2008 quando eu vi a coisa acontecendo. Tá? Então, assim, fiquem atentos com isso daí. Bom, tá aqui uma comprovação daquilo que eu venho falando com você, que eu falei numa das últimas análises minhas, né? Se não foi na última, foi na penúltima, e que eu já venho falando há meses. Então, se você não sabe ler gráfico, se você não se posicionar da forma correta, se você não tiver protegido para embolsar o lucro do que está vindo aí, os dias estão contados para você. Tá aqui, ó. Unemployment rate, aqui ó, hoje teve payroll, olha só o tanto que a coisa foi a última vez foi 79, estavam esperando que fosse cair um pouco, despencou, tá? Então olha só, tanto nos setores gerais, né, menos agrícola, quanto no privado, caiu, despencou tudo. Tá bom? Então isso aí está preocupando, porque a economia está desacelerando. Inclusive, saiu aí o PIB do Brasil, né, 0,4 positivo. Nossa, tá vendo aí, ó, estamos conseguindo. É só você ler o esquema, é só você entender como é que funciona a leitura do PIB. Vou mostrar aqui para vocês. Tá na mão aí, ó. Olha, deixa eu sair daqui. O que nós temos aqui? Que é PIB, nada mais é do que o consumo pessoal, ou seja, o gasto das famílias aqui, mais o gasto do governo, mais investimentos feitos no país, mais a balança comercial, ou seja, a exportação X menos a importação M. Aí o que acontece aqui? Basicamente o que acontece aqui é o seguinte, o governo está gastando muito, o consumo pessoal está caindo bastante. Investimento. O que é investimento? Investimento é tanto o governo quanto o setor privado investir em máquinas, equipamento, meio de produção, estoque, etc. Também tudo isso aí está caindo, né? E você tem a exportação também que não está indo grandes coisas, principalmente por causa da taxação aí, e a importação que continua. Ou seja, de todo esse balanço que nós temos aqui, o PIB ficou em 0,4%. Você fala, pô, então tá bom, né? Porque o PIB ficou positivo, então tá bom. Só que aí agora eu vou mostrar para vocês um gráfico de como é que esse PIB está despencando. Por quê? Porque os gastos do governo não param de crescer, né? Principalmente aí com como é que é? Plano gás, vale gás, vale não sei o que, agora ele está até distribuindo gás aí, né, na periferia e tudo mais, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem de como é que está o PIB fluindo nos últimos anos. Segura aí, quer ver, ó? Olha aqui, olha só como que o PIB vem decrescendo, ó, no mesmo período, aqui, ó, segundo semestre, aqui tá errado, né? Aqui o cara colocou errado, aqui é 2025, tá? No mesmo período que foi aqui, ó, no segundo tri de 2024, olha o tanto que ele cresceu. Por quê? Porque tinha dinheiro em caixa.
tinha dinheiro em caixa. Agora não tem mais dinheiro em caixa, está quebrado, tem que fazer mais imposto para conseguir melhorar. Olha como é que isso aqui está despencando, não está tendo mais investimento, o povo não está gastando porque não tem dinheiro para gastar. O crédito que o governo está gerando, o povo está pagando dívida, não tá gastando, está pagando dívida, ou seja, o governo só está comprometendo o dinheiro dele com aquilo que não tem volta. Né? Tá igualzinho a China. A China fez com que os bancos emprestassem dinheiro para as construtoras que construíram cidades e mais cidades, tudo no nível da Minha Casa Minha Vida. Teve coisa que foi literalmente derrubada, prédio derrubado por causa da má qualidade, não vendeu nada, não conseguem pagar de volta os bancos estão tentando se segurar, tentando não quebrar por causa disso, e a economia da China está desacelerando, a revolta lá do povo está aumentando, e as coisas, e com a taxação do Trump, a coisa pode ir de mal a pior. Então veja vocês aqui que as coisas não estão indo bem, ou seja, tudo está mostrando para nós que nós estamos chegando nesse topo do gráfico aqui, né? Neste topo do gráfico aqui, para a coisa despencar. Agora, onde entra o ouro aqui? Vocês estão vendo aqui que o ouro ele está dentro de uma cunha de alta, ou seja, ela tem o quê? Implicância baixista. Aí a gente pega aqui então, ó, mede a boquinha da garrafa aqui. Geralmente eu pego o fundo depois da entrada, né? Porque eu considero o primeiríssimo fundo que é aqui, ó, né? O primeiríssimo tamanho da boquinha aqui, muito exagerado. Então eu prefiro pegar um que já está contido, tá? Então, se a gente colocar aqui em algum momento do futuro, aqui, que esse valor vai ter que descer, e aí então, ó, a gente tem por volta de segunda quinzena de setembro, e eu venho avisando para vocês e para os meus alunos, está com uma previsão de estourar um monte de coisa na segunda quinzena a partir do dia 20 de setembro. Eu não sei se vai ser guerra, eu não sei se vai ser o próprio Brasil, tá? Negócio da Venezuela, negócio da Ucrânia que só tá piorando, parece que não tem mais volta aquilo ali, já todo mundo tá se preparando para a guerra mesmo. Então assim, gente, tá tudo piorando, tá? E por coincidência, tá? Isso aqui a gente pode ver essa queda antes de uma alta. E lembra, no dia 17 vai ter a leitura da taxa de juros dos Estados Unidos. Então é ali que eu acho que o mercado vai buscar uma impulsão. Então o que eles estão fazendo? Já que veio o número ruim, eles têm agora uma justificativa para explicar a queda, porque os números do unemployment rate vieram ruins. Então vamos justificar do payroll também, né? Então vamos justificar aí a queda deste movimento. A partir dessa situação que a gente já está mais embaixo aqui, eu já fiz essa leitura para vocês, a coisa então pode reverter. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no unemployment rate dos Estados Unidos aqui, olha aqui, vamos ver como é que tá isso daqui, ó. Olha só, ele só está subindo. Lá nos Estados Unidos, aqui é mês de julho, tá? A coisa lá só está indo de mal a pior, já estourou aqui. Vai recuperar? Não dá para saber. Vamos dar uma olhadinha aqui no do Brasil. Como é que tá o do Brasil aqui? Olha só. Tá aqui, ó. Tá caindo bastante o desemprego, né? Ou seja, a coisa tá uma maravilha. Mas o PIB, aí vocês me explicam. Se o PIB tá subindo, se tá positivo, né? Para esse trimestre e só caindo, né? E o desemprego está caindo, aonde é que está a felicidade do negócio? Tem alguma coisa muito errada acontecendo que não batem os números, é só fazer conta aí, tá bom? Então, muita calma nessa hora. Então, vamos ver, se está realmente havendo aqui uma jogada da moçada para fazer... e outra coisa também, geralmente quando a expectativa de um movimento aqui é de queda, e, na verdade, ele sobe, isso aqui pode ser o último suspiro antes da queda, tá? É a mesma coisa. Se você tem um canal lateral aqui e o preço está flutuando dentro do canal, e aí você espera que ele chegue aqui em cima, que ele caia, ele sobe, é porque provavelmente ele vai cair. E o contrário também é verdade, né? Se você está aqui num movimento de baixa, né?
e aí você tem o preço só caindo. De repente, ele chega aqui, você acha que ele vai subir, ele sai mais, de repente ele faz isso aqui, ó, tá? Ah, Marcelo, é toda vez? Não, não é, mas é um cenário que tem uma probabilidade boa de acontecer. Então, como subiu ali, está extremamente exagerado e a gente pode ver, inclusive, mais subida desse ouro, tá? Olha aqui onde é que a gente está aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha onde é que a gente está extrapolando isso daqui, tá? Olha aqui, ó. Tá parecido com essa daqui, ó. Caiu, subiu, bateu aqui no Deca Channel e veio embora. Olha aqui, ó. Veio, caiu, quem sabe ele não vai bater no Deca Channel para voltar, já dando para nós a leitura lá da segunda semana, daqui a 15 dias, dia 17. Ou seja, na semana que vem teremos mais números saindo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na semana que vem. Cara, essa análise aqui tá completa, hein? Essa análise tá completa. Olha aqui, ó. Semana que vem. Não, semana que vem. Aqui, ó. Temos vários números saindo aqui. Vamos ver aqui, Estados Unidos aqui, o crédito lá, é interessante o negócio do crédito aqui. Tem payroll também saindo, benchmark saindo aqui. Temos várias leituras, índice de preço ao produtor aqui também saindo. Balanço do Fed. Então, aí tem aqui índice de preço ao consumidor também saindo, né? Índice de desemprego, aí sim nós vamos ver como é que vai ficar esse índice também, tá? E aí a gente fecha a semana. Para quê? Para na semana seguinte a gente ver a taxa de juros. Então pode ser, se esses números saíram, pode ser que esses números aí também não fiquem muito bonitos, o que vai justificar o quê? Mais uma puxada do mercado para baixo. Tá bom? Se isso acontecer, isso aí leva o ouro lá para cima, mas já sabemos que tem viés de queda aí. E aí vem dia 17 para dar aquela amenizada no mercado, o cara vai lá e corta 1 ponto percentual da taxa de juros, aí dispara tudo como se fosse a oitava maravilha do mundo. Aí nós vamos ver o próximo rally acontecendo. Isso vai ser do dia 17. Do dia 17 até dia 20, 20 e pouco, vamos ver o que vai acontecer na janelinha no final do mês de setembro. E aí outubro também parece que promete ser pior do que setembro. Então, tá tudo prometendo um último rally para a coisa começar a degringolar. E lembrando que não teve a virada do ano de 2019 para 20 para começar a queda. A queda já começou antes do final do ano de 2019. Aí ela se intensificou em 2020, tá? Então, bora ficar atento com isso aí. Bom, vamos olhar rapidamente aqui as bolsas americanas, como é que elas estão operando agora. Elas estão operando em baixa. Nossa, Marcelo, está em vermelho. Mas é um vermelhinho mequetrefe, né? Vermelhinho mequetrefe. Parece que estão tentando segurar aí para ver se a coisa vai. Tá vendo? Ó, todo mundo lateralizado, ó, a Nasdaq lateralizada. A gente tem que ficar atento com relação a isso aqui. Vamos ver o dólar Brasil caindo, porque aqui no Brasil a coisa está maravilhosa, mas percebe você que ele está dentro de um canal, mas ele não vai para o fundo do canal vermelho. Reparou? Ele não vai para o fundo do canal vermelho. E lembra que ele pode vir até o preto e subir. Nós estamos falando aqui, ó, de uma cunha de baixa. Olha aqui, ó. Nós estamos falando aqui, ó, de uma cunha de baixa. Olha isso aqui. Portanto, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma... Opa, é aqui mesmo, né? Ou, de repente, pode até ser aqui também, né? Olha só. De repente, pode até ser aqui também. Uma cunha mais fechada ainda. Pegou errado aqui. Uma cunha mais fechada ainda aqui, ó. E aí isso aí é uma implicância de quê, ó? Alta, tá? O dólar disparar. Então veja só, gente, tá tudo culminando para um revertério, um revés aí de tudo que a gente está vendo. E a data parece que é dia 17. Lembrando que, se já sabem o que o Fed vai fazer, porque o Fed é dos bancões, lembrando que Fed é banco europeu, tá? Não é banco central americano, não, é banco europeu. Tá? Inclusive o Trump está querendo acabar com isso. Tá? Então veja só, todo mundo já sabe a leitura, vocês já vão começar a enxergar no gráfico o movimento do mercado, a acumulação, ou seja, compra. Aqui a gente já está vendo aqui, ó. Olha aqui, ó, o longo prazo já virou comprador. E o dólar Brasil só cai, mas o longo prazo já virou comprador. Tá vendo aqui? Então, gente, a gente aos pouquitos a gente vai ver a Accumulation Society acontecendo aí. E se isso for verdade, vai vir um estouro dia 17, tá bom? Então, bora ficar atento. Isso aí pode ser o tal do rally antes da piora, tá?
Antes da piora, do famoso flash crash. Dito isso, acho que está claro o que está acontecendo no nosso cenário, certo? É agenda, é gráfico de acumulação de volume, aí o movimento do ouro, né? O movimento do ouro para ver o ouro continuar subindo, para bater no limite dele, aí tudo dá um revertério positivo por causa da leitura da taxa de juros dos Estados Unidos, tá bom? Agora, se não tiver uma leitura boa, aí ferrou. Mas nós vamos sentir isso antes. O povo já vai saber, eles já vão acumular. Eu não tinha percebido o dólar Brasil já acumulando aos poucos. O povo está derrubando o dólar porque eles estão comprando o dólar. Se liga nisso daí, tá bom? Ó, lembrando a vocês que até domingo estarei fechando as inscrições para novos alunos no curso. Eu preciso fechar esse curso, porque a data que nós temos que concluir todos os estudos, né, e preparação para o movimento profético das criptomoedas tem que ser até lá pelo dia 15, dia 18. Eu não quero chegar no dia 20 com pessoas pendentes, porque isso aí a gente tem que acompanhar o mercado, a gente tem que olhar a acumulação, a gente tem que ver a leitura de tudo que está vindo aí. Então nós temos que estar prontos a essa altura do campeonato. Então, se você ainda está de fora, mas com vontade de entrar, não demore, porque a qualquer momento, e não estou fazendo um gatilho mental, draminha aqui, nossa, aproveite os últimos momentos, nada disso. Eu estou sendo enfático aqui, tá? Enquanto eu estou dando conta de suportar as pessoas, enquanto eu vejo que as pessoas que estão entrando ou que já estão lá dentro, que estão conseguindo andar dentro do curso, beleza, eu estou podendo aceitar mais pessoas para ajudá-los a andar para frente, mas tá todo mundo entrando e conseguindo ir bem, tá? Porque o curso é extraordinário, tá bom? Mas se eu sentir que da noite pro dia choveu de entrar gente, bateu no número que eu não quero ultrapassar mais, eu vou fechar na mesma hora a janelinha ali, tá bom? Aí ninguém entra, porque aí eu vou focar nesse montante de pessoal que entrou nessa janela de aviso que eu tô dando a todos vocês, tá bom? Então, gente, é agora ou nunca, tá bom? É agora ou nunca. Eu já estou começando a estudar outras coisas, é outro motivo porque eu tenho que parar de receber alunos novos agora, porque eu estou fazendo um brainstorm de outras coisas por vir aí, tá? Para depois eu entender, bom, agora eu entendi o cenário, beleza, então agora eu posso liberar para a galera entrar de novo, tá bom? Ah, e por último, esse gráfico tá lindo, esse gráfico tá maravilhoso, nossos indicadores estão aqui, show de bola com um copo de Coca-Cola, mas vai acabar. Por quê? Porque hoje expirou lá a minha licença do TradingView lá da parceria, então eu já pedi a renovação, isso aí pode levar uma semana, 2 semanas, então fica a dica aí que o meu gráfico vai estar bem técnico agora, sem nenhum indicador, tá bom? Eu tenho eles no Profit, mas aqui eu não tenho, tá bom? Então, a única coisa, e o Profit, a única coisa que tem lá é índice Brasil, né, Ibov e dólar. De repente eu vou ver nesses próximos dias se eu consigo virar ele para o Black Arrow, aí eu consigo pegar de volta vários outros itens lá do mercado internacional, criptomoedas, etc. Tá bom? Então fica o aviso aí de que talvez a gente fique magro de indicadores para os próximos dias aí, tá bom? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, pega aquele like bacana, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo para dentro. Se você ainda não é seguidor, considere-se seguir-me, porque aqui não custa nada para você e para mim é uma satisfação estar dividindo o conhecimento com vocês. Mas às vezes dá um desânimo vendo que tá faltando, que a galera, que a minha comunidade não cresce. Então, se vocês puderem, espalhe a notícia aí, tá bom? Agora é Showtime, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.